Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Aline. Estou passando aqui para fazer uma breve reflexão sobre o tema da nossa semana, que é empatia. Nada melhor do que falar de empatia em um ano tão atípico, em um ano tão desafiador, em um ano que nós tivemos que aprender a exercitar a empatia. Mas afinal, o que é empatia? A palavra empatia, ela surgiu da fusão de duas palavras gregas, que significa para dentro e sentimento. Ou seja, para que você tenha empatia, torna-se necessário um olhar para dentro. Torna-se necessário um autoconhecimento. Torna-se necessário enxergar o outro, além daquilo do que eu possa ver ou imaginar. A empatia, ela é a arte de se colocar no lugar do outro. Mas como assim? O que é se colocar no lugar do outro? Imagine que você vê um mendigo debaixo da ponte. Você pode ficar penalizado e dar-lhe uma esmola. Isso é piedade, não é empatia. Se por outro lado você fizer um esforço para ver o mundo atrás dos olhos daquele mendigo, tentando perceber como é a vida para eles, quem sabe até conversando com ele, transformando aquele estranho em um indivíduo único, aí sim, você está lidando com a empatia. Então, a empatia é mais que piedade, a empatia é mais que generosidade, a empatia é mais que estender as mãos. A empatia, de fato, é você sentir a dor do outro, é você se colocar no lugar do outro, é você tentar compreender os motivos que aquela pessoa está agindo daquela forma. Isso é empatia. Mas a empatia, gente, ela tem que começar primeiro com você. Você não pode ter empatia com os outros se você não é empático consigo mesmo. Você precisa cuidar primeiro de você. Você precisa amar você primeiro, se amar. É o amor próprio. Por quê? Porque não tem como eu amar o outro, não tem como eu ter esse olhar de compaixão se por mim eu não tenho esse sentimento, esse amor próprio. Quando a gente vai fazer uma viagem, a primeira coisa que eles dizem é assim, ó, em caso de despressurização da cabine, máscara de oxigênio cairão automaticamente do compartimento de cima de sua cabeça. Por favor, coloque a máscara de oxigênio, primeiramente em você, antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem de ajuda. Então, quando vai fazer um voo por medidas de segurança, a primeira coisa que indica é o quê? Cuidar primeiro de você. Quando você estiver bem com a sua máscara, aí você vai fazer o quê? Cuidar do outro. Eu vejo muitas pessoas cuidando do outro e esquece de cuidar de si próprio. Primeiro você tem que cuidar de você, se amar, se autovalorizar, entender que é primeiro você. Quando você se cuida, quando você tem o autocuidado, quando você tem o amor próprio, quando você tem esse senso de autorresponsabilidade, você pode ser empático, você pode cuidar do outro, você pode enxergar o outro além daquilo que as pessoas estão vendo. Então, a tríade da empatia, ela trabalha sobre o seguinte foco. Foco em si mesmo, primeiro em você, cuide de você. Depois você vai cuidar dos outros e depois o foco no mundo em geral. Você vai se preocupar com a humanidade em geral, né? E para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase para vocês. O mundo seria um lugar melhor se as pessoas se perguntassem com mais frequência: e se fosse comigo? Muitas vezes nós olhamos o outro com um olhar de julgamento, porque é muito fácil apontar o erro, apontar onde o outro está falhando. Mas sempre que você for falar algo com alguém, sempre que você for pensar algo de alguém, sempre que você vir na tentação de julgar o outro, faça essa pergunta: e se fosse comigo? Será que eu agiria da mesma forma? Então, empatia é isso. Que a gente possa, todos os dias, desenvolver a empatia.
todos os dias ter esse olhar diferenciado, esse olhar humano, esse olhar que Cristo tem conosco, né? O maior exemplo de empatia é Jesus Cristo. Ele enxergava o outro, ele enxergava o pecador, no pecador aquilo que ninguém enxergava. Ele enxergava as pessoas enxergavam os defeitos, a falha. Ele não. Ele enxergava uma pessoa que poderia ser transformada, que poderia fazer diferente. Então, meu desejo para vocês, nesse 2021, é que vocês tenham, né, esse olhar com o outro. Primeiro olhe para você, olhe para dentro de você mesmo. E aí você terá condições de cuidar do outro. Cuide do outro. Mande uma mensagem, faça uma ligação. Estamos nesse processo de não poder abraçar, mas os da sua casa você pode abraçar. Então dê um abraço de 40 segundos, dê um abraço forte, diga que ama hoje, viva hoje. Então, o roteiro dessa semana ele é bem simples. Eu nem vou fazer vídeo explicativo, ele é bem simples. Ele é relacionando a matemática com o assunto da empatia. Vocês vão ver que é bem simples. Nós professores de matemática, desejamos para vocês um Feliz Natal. Amanhã é Natal, a data mais linda, a data do nascimento de Jesus. E que nós possamos entender realmente de fato o que é a empatia e praticá-la na nossa vida. Deus abençoe grandemente e tenha um dia extraordinário.